obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai. Obrigado porque este é o dia que o Senhor deu a cada um de nós. E nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Entregamos o nosso coração a Ti. Estamos completamente dispostos, abertos para ouvir a Tua voz. Fale conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, amigos. Vamos falar sobre perdas? Deixa eu perguntar para você. Você gosta de perder? Alguém gosta de perder? Claro que não. Qual é a sua reação quando você perde? Qual é o seu sentimento diante de uma perda? De tristeza? De dor? Você chora? Você fica irado? Você fica frustrado? Desesperado? Qual é a sua reação? Qual é o seu sentimento diante de uma perda? Deixa eu ler aqui um texto com vocês, Mateus 6:34. Mateus 6:34. Jesus disse assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Anote outro texto, Eclesiastes 3:15, que diz assim: o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Texto muito conhecido. Realmente, em nossa vida, tudo tem o seu tempo determinado. Nós não sabemos o que há de suceder no dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer da nossa vida daqui a alguns segundos, ou minutos, ou alguns dias, meses, anos. A gente não sabe. É uma incógnita para nós. O escritor aos Eclesiastes, no capítulo 8, ele diz o seguinte, que o tempo, ele passa tão rápido e nós nem percebemos. É como o vento, que nós não temos domínio sobre o vento. A gente tem um domínio, controle sobre o vento? Não. Ele diz isso, que o tempo é como o vento, não? Nós não temos domínio sobre ele, nem para o reter, nem da morte nós temos domínio. Então a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida no dia de amanhã. Agora, meus amigos, viver é aprender a trabalhar com os ganhos e com as perdas. Viver não é simples. Viver é difícil. Viver é um difícil aprendizado, inclusive. Quem vive tem que aprender a ganhar e tem que aprender a perder. Quem vive tem que aprender a ganhar por quê? Porque ganhar requer virtude. Porque tem gente que, quando ganha, se perde na vida. Então, a gente precisa aprender a ganhar, porque ganhar requer virtude. E quem vive também tem que aprender a perder. Porque as perdas, elas fazem parte de um processo natural da nossa vida. Na vida, todos nós vivemos assim. Nós ganhamos e nós perdemos. E na medida em que nós vamos vivendo, nós vamos ganhando. Vamos falar de ganhos. Na medida que a gente vive, a gente tem ganho. Nós ganhamos coisas, nós ganhamos maturidade, nós ganhamos experiência, nós ganhamos relacionamentos, amigos, nós ganhamos o gosto pelas coisas, por aquilo que é bom, por aquilo que é belo. E gosto é uma coisa que a gente aprende, não é verdade? Eu lembro muito bem que quando criança eu não gostava de determinados alimentos. E hoje eu gosto. Por exemplo, quando criança eu não gostava de peixe, comer peixe. Não gostava. Hoje gosto muito. Embora, claro, meu prato predileto, vocês já sabem, é picanha. É a carne vermelha boa. Mas eu gosto de peixe. Né? Então a gente vai ganhando. Quando o tempo vai passando, nós vamos ganhando o gosto pelas coisas. Né? Nós ganhamos também a capacidade de nos surpreender. Nós ganhamos a percepção dos ambientes que nós estamos. Nós vamos tendo mais feeling, mais sensibilidade. Nós ganhamos a percepção do outro.
Nós ganhamos também na vida cristã, por exemplo, nós ganhamos a sensibilidade e a capacidade de ouvir a voz de Deus. Nós ganhamos a sensibilidade para o toque de Deus na nossa vida. Então tem muitos ganhos que a gente poderia mencionar aqui. Agora, na medida que a gente vai vivendo também, nós passamos também por um processo de perdas. Todos nós. A começar do dia que nós nascemos. Né? De cara nós já tivemos uma perda. Nós perdemos o aconchego do útero da nossa mãe. Depois, perdemos o peito da mãe. Aí depois, perdemos a infância. Depois, nós perdemos aquela inocência da adolescência. Já ficamos mais malandros. Né? Depois, nós perdemos a segurança da casa dos nossos pais. Porque daí vamos trabalhar, vamos nos casar, tocar a vida, e nós perdemos aí a juventude. Aí nós perdemos os nossos avós, perdemos os nossos pais, e depois, por fim, perdemos a nossa própria saúde, e aí depois perdemos a nossa vida biológica. Esse é o ciclo que todos nós passamos e vivemos, de ganhos e perdas. Na vida, passamos por processos assim, de ganhos e de perdas. Mas a pessoa que cresce só pensando em ganho, a pessoa que cresce só pensando em ganhar e não sabe lidar com perdas, vai ter enormes dificuldades na vida. Eu acho que eu vou repetir porque é legal isso, é importante a gente frisar isso. Quem cresce só pensando em ganhos, quem cresce só pensando em ganhar e não sabe lidar com perdas, vai ter enormes dificuldades na vida. Muitas dificuldades. Por quê? Eu vou te dar aqui 3 motivos. Por exemplo, primeiro, porque não transpõe as fases da vida. Não transpõe. É aquela pessoa que não quer se despedir da infância. É o camarada que não quer se despedir da adolescência. Né? É o camarada que tem 50 anos de idade e ele pede para a mãe ainda amarrar os cadastros do sapato. Né? Ô mãe, o que eu escolho? Isso ou aquilo, mamãe? Né? Ô mãe, me ajuda a colocar a camiseta, porque eu não sei. O camarada, eu estou exagerando aqui no exemplo, mas tem gente assim na vida. Com 50 anos de idade e não conseguiu ainda se despedir da adolescência. Ou então é aquele camarada que quer ter uma vida de solteiro. O camarada se casou, já está idoso, tem lá os seus 70 anos e ele pensa que ele é um adolescente, ele quer viver a vida dele de solteiro. Então, gente, a pessoa que cresce pensando só em ganhos, ela não sabe lidar com as perdas, ela tem dificuldade. E a dificuldade que ela tem, por exemplo, é de transpor as fases da vida. Esse é um problema. Outra coisa, um outro problema, é que essa pessoa não consegue ter relacionamentos verdadeiros. Porque veja bem o que eu vou dizer. Todo relacionamento predispõe a liberdade do outro ir embora sempre. Sim, vou repetir. Todo relacionamento predispõe a liberdade do outro ir embora sempre. O que acontece? É que muitos querem segurar o parceiro na base da força, na base do controle, né? da bronca, da manipulação. E aí nasce aquele ciúme, né? Nasce o ciúme doentio e a relação se torna doentia, problemática. Enfim, gente, muitos não sabem lidar com a possibilidade de soltar o outro. Eu gosto muito de uma frase do Rubem Alves. Ele diz o seguinte: pássaro que está dentro da gaiola fechada é sempre cativo, mas pássaro que está dentro de uma gaiola aberta só está lá porque quer. Então, o amor verdadeiro tem que deixar a porta da gaiola aberta. Né? Se fecha a porta da gaiola, vira doença, não é amor, é manipulação. Porque como eu citei aqui a frase do Rubem Alves, eu vou dizer de novo, o pássaro que está dentro de uma gaiola fechada é sempre cativo, mas o pássaro que está dentro de uma gaiola aberta só está lá porque quer. Mas tem gente que não entende isso. Tem gente que não entende, tenta segurar o outro, não sabe lidar com perdas. Não sabe lidar. Quer ver? Nas questões espirituais, há um outro problema.
Gente que só pensa ganhar, não sabe perder, né? Não consegue lidar com perdas. Por exemplo, nas questões espirituais, vive uma espiritualidade egoísta. Então, por exemplo, o culto para essa pessoa é sempre ganhar. É só ganho. Ele vai para o culto só pensando em ganhos, né? E aí o que ele diz? Não, eu vim hoje aqui porque eu quero a minha bênção. Eu quero ganhar a minha bênção. Eu vou ter a minha bênção. Eu vou determinar a minha bênção. E aí, e se o culto naquele dia for para celebrar apenas um relacionamento bonito com Deus? Hein? Aí para essa pessoa que só pensa em ganhos, ela vai dizer o seguinte: ah não, esse culto é chato, esse culto aí não tem unção, esse pastor aí não está com nada, esse pastor aí não tem unção, eu quero minha bênção. E sabe de uma coisa? A maioria dos crentes vivem assim dentro das igrejas. A maioria. Digo isso para vocês. Vão atrás de bênção, querem ganhos. É só ganho, é ganho. É a minha bênção, é o meu milagre, é para mim, olha para mim. É o tempo todo. É triste isso. Mas é uma verdade. Gente que não sabe lidar com perda, só sabe ganhar. Então o culto para essa pessoa, se não tiver todo esse agito, é um culto chato, sem poder, né? Sem graça, sem unção. Assim é o que essas pessoas dizem. É uma realidade, irmãos. Mas deixa eu dizer para vocês. A Bíblia mostra muitas histórias de perdas. A gente encontra muitas histórias de perdas. A gente vê perdas com Moisés, a gente vê perdas com Davi, né? Perdas com os discípulos, Paulo. Os heróis da Bíblia, eles tiveram que enfrentar as perdas da vida. Mas eu vou destacar aqui uma história, a história de Abraão, em Gênesis, no capítulo 23, porque ali fala de uma história de uma perda. Abraão perdeu Sara. E a Bíblia diz que Abraão chorou e ele lamentou a morte da sua mulher. Ele perdeu sua mulher. Abraão, vocês sabem, naquela época, eles viviam nômades. E eles precisavam de um lugar para sepultar a Sara. E aí diz o texto que o líder dos hititas, ele falou com Abraão para escolher a melhor terra que ele quisesse para poder enterrar a sua mulher. E aí Abraão escolhe a terra de Efron. E mesmo Efron não querendo aceitar o pagamento, porque tinha um valor para ser acertado, mas Efron não quis aceitar aquele pagamento, né? Porque ele queria dar para Abraão aquele pedaço de terra, né? Mas mesmo assim, Abraão compra o pedaço daquela terra e ele enterra a sua mulher. Depois leia lá o capítulo todo, Gênesis 23. Eu estou resumindo aqui para vocês. Amigos, essa mensagem de hoje é para aqueles que estão enfrentando momentos de perdas. Você, que está vivendo um tempo de perda. A morte de um parente, um divórcio, o filho que está perdido nas drogas, no alcoolismo, enfim. Qual é o momento que você está vivendo? Qual é a perda que você está vivendo nesses dias? E eu queria tirar 3 lições dessa história que eu mencionei para vocês. 3 lições da história de Abraão e Sara. Eu queria comentar com vocês, que servem para a nossa vida. Primeira lição para você aprender diante de uma perda. Primeira lição. Não se culpe por lamentar e chorar. Não carregue esse peso de culpa porque você está chorando a sua perda. A Bíblia diz que Sara viveu 127 anos e ela morreu. E diz o texto que Abraão foi lamentar e chorar por ela. Abraão chorou a perda da sua mulher. Abraão precisava desse tempo para chorar, gente. E deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Chorar as nossas perdas faz parte da vida. Por vezes nós precisamos de um tempo para curtir essa nossa dor. Precisamos de um tempo para conversar com a nossa tristeza. Um tempo para chorar sem culpa. Chorar as nossas perdas. Chorar os nossos mortos. A gente precisa desse tempo. Porque tudo isso faz parte da vida. Nós precisamos, meus irmãos, saber passar por esse vale para que a dor da perda seja trabalhada no nosso coração.
E Abraão, ele precisava desse tempo na sua vida, assim como tantos outros homens na Bíblia precisaram. Uma coisa que a gente não pode concordar é com aquela ideia, com aquele pensamento, aquela postura que muitos têm dentro da igreja de querer tentar ignorar sentimentos que são reais e que fazem parte da nossa natureza humana. Então, você encontra dentro da igreja gente dizendo o seguinte: olha, você, irmão, você não pode chorar não. Ah, irmã, não chore a morte do seu familiar, ele foi promovido para a glória. Não chore. Outro dia eu encontrei com uma mulher na igreja que ela estava assim, dizendo para mim, se sentindo culpada. Ela disse assim: Ronaldo, a minha avó, ela era velhinha e ela morreu e eu chorei, mas eu me senti tão culpada. Eu falei: mas por quê? Não, porque, poxa, que pecado chorar, porque ela foi promovida para a glória, ela está num lugar melhor. Olha a ideia, a cabeça dos crentes, gente. Parece que nós cristãos estamos querendo fugir da realidade da vida, e muitos querem fugir da realidade da vida, e o pior, querem impor isso às pessoas. E aí sabe o que eles dizem? Ah, não chora não, porque com Jesus a gente nunca perde. Não chora não, porque crente que é crente não chora. É aquelas frases que a gente conhece, né? Os chavões dos dias de hoje. Homem que é homem não bebe água, toma solução de bateria. Homem que é homem não chora. Homem que é homem não toma mel, come abelha. Essas frases que a gente ouve por aí. Dentro da igreja, como é que é? Como é que funciona? Qual que é a frase? Crente que é crente não chora. Crente que é crente não tem derrota. Crente que é crente não fica triste. Olha, cuidado, irmão, palavras são sementes, hein? Não fique falando de dor, não, irmão. Só fala de vitória, só fala de triunfo. Gente, quanta tolice isso. Não pode falar de coisas ruins da vida porque vai atrair o negativo. Gente do céu. Meu Deus do céu. Deixa eu dizer para vocês algo importante. Se a Bíblia prometesse somente triunfo e vitória para nós, se a Bíblia prometesse somente triunfo e vitória para você, então a Bíblia seria um livro irreal, mentiroso. Mas a Bíblia fala da dor. E quando a Bíblia fala da dor, ela fala como um sentimento legítimo. Você vê, por exemplo, lá em 2 Reis, o profeta chega para Ezequias e ele fala para Ezequias o seguinte: Ezequias, põe em ordem a sua casa. Coloque em ordem a sua casa porque você não vai viver, você vai morrer. Sabe o que aconteceu? Ezequias chorou. E chorou, e chorou, e ele orou diante do Senhor. E aí, sabe o que aconteceu? O resultado dessa história? Diz as Escrituras lá em 2 Reis, no capítulo 20, versículo 5, o Senhor disse, então, para Ezequias: eu ouvi a sua oração, Ezequias, e eu vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Então veja que Deus não reprova as lágrimas de Ezequias, mas ele as acolhe. É assim que Deus faz comigo e com você. Quando você está chorando, Deus não reprova o seu choro. Ele acolhe a minha lágrima e a sua lágrima no seu odre. Ah, meu irmão, a Bíblia não nega a possibilidade de chorarmos. Inclusive, quando a gente vê o livro dos Salmos, lá existem uma série de versículos, uma quantidade de versículos falando de homens que expressavam a angústia do coração. Você vê, por exemplo, lá no Salmo 55, o salmista diz: à tarde, de manhã, ao meio-dia, eu choro angustiado, e o Senhor ouve a minha voz. Irmãos, os profetas eram chorões. Jeremias é o conhecido como profeta chorão, o que mais chorou. Pedro chorou o seu pecado. E a Bíblia diz que o próprio Jesus chorou. Jesus chorou. Agora, amigos, por vezes chorar é difícil. Por quê? Porque é no choro que a nossa dor é revelada. E muitos pensam que chorar é um sinônimo de fraqueza. Por isso eles não são sinceros na sua fraqueza. Eles não querem mostrar o tamanho da dor que eles estão tendo, da tristeza, porque eles têm medo de serem julgados pelos outros como uma pessoa fraca, como uma pessoa que não é espiritual, ou então que está em pecado. Porque, aliás, o crente não chora. Então, se ele está chorando, ele é um fraco.
Ele não tem fé. Ele não é espiritual. Ele está em pecado. É assim que as pessoas julgam. Então as pessoas ficam com medo dentro da igreja de chorar. Aí você fala assim para mim, Ronaldo, a gente está vivendo um momento tão difícil no mundo. Isso que você está fazendo é uma apologia ao choro. Porque o momento que a gente está vivendo uma vida tão difícil e problemática, que você diz ainda para a gente chorar e ter um tempo para curtir a tristeza. É isso, Ronaldo? Sim. É isso que eu estou falando mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a única possibilidade que nós temos para sermos consolados pela nossa dor é quando nós somos honestos com ela. Porque Jesus disse lá em Mateus 5 que aqueles que choram, bem-aventurados são. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Sabe que às vezes Deus, na madrugada, quando nós estamos chorando, Deus chega para nós e diz: meu filho ou minha filha, você está triste? Você está triste? Você está chorando? Estou vendo você chorando. Aí a gente responde assim: não, Deus, eu não estou triste não. É que quando eu estou muito feliz, eu choro de alegria. E aí Deus fala assim: ok, então eu vou procurar alguém que precisa de consolo. Sabe, tem muita gente tentando enganar Deus, dissimular Deus. E se nós não formos sinceros com os nossos sentimentos, irmãos, não haverá possibilidade de Deus nos visitar e consolar. Seja sincero na sua dor. Porque quando nós somos sinceros na nossa dor, Deus nos alcança com misericórdia, com graça e com amor. E o Espírito Santo de Deus enxuga as nossas lágrimas. O Evangelho, irmãos, lida com as nossas realidades como elas são realmente. Por isso que Pedro, ele declarou, um texto tão conhecido de 1 Pedro 5, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Aí ele continua dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja que a Bíblia não nega a possibilidade de ficarmos ansiosos. Podemos ficar ansiosos? Sim. A Bíblia não nega essa possibilidade, mas ela sugere o que é que nós temos que fazer. E o que é que a gente tem que fazer? Pedro disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós e ele vai cuidar de nós. Então, diante da nossa dor, da sua dor, da minha dor, nós devemos abrir o coração para o Senhor e permitir que Ele revele o seu poder na nossa fraqueza. A minha graça te basta, diz o Senhor, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós temos a oportunidade de sermos visitados por Deus. Amém? Essa é a primeira lição sobre as perdas. Segunda lição das perdas é a seguinte. Peraí. Segunda lição. Construa bons relacionamentos. E nas perdas, você não estará só. Eu vou repetir. Construa bons relacionamentos. Você tem amigos? Construa bons relacionamentos. E nas perdas, você não estará só. Na história de Abraão, Abraão experimenta isso na vida dele. Quando Sara morreu, Abraão ficou sem saber o que fazer, ficou perdido. Momento de dor. É assim que ficamos tantas vezes na nossa dor. Ficamos perdidos, sem saber o que fazer. Então, um povo estrangeiro diz para Abraão, lá no versículo 6, do capítulo 23 de Gênesis, um povo disse para ele: Abraão, você tem sido um príncipe de Deus entre nós. E você não passará esse tempo sozinho. Nós estamos com você, Abraão. Em outras palavras, eles estavam dizendo o seguinte: Abraão, você tem sido um príncipe de Deus entre nós. E a maneira como você tem vivido, a maneira como você tem agido entre nós, a maneira como você tem se dado, nós nunca vamos deixar você sozinho, Abraão. Então, deixa eu dizer uma coisa importante para você. O nosso futuro não está pronto. Nós não podemos ter uma ideia fatalista do destino, pensando que está tudo pronto e tudo definido no nosso futuro. Nós devemos, irmãos, viver uma vida de tal maneira que os nossos atos irão construindo e irão construir o nosso futuro. E à medida que nós vamos tomando decisões hoje, plantando hoje,
fazendo hoje, nós vamos colher no futuro de acordo com as atitudes que nós estamos tomando e da vida que nós estamos vivendo. Por exemplo, não adianta você ser um egoísta, mesquinho, e achar que de alguma maneira o milagre que tiver para acontecer vai acontecer de qualquer maneira, porque Deus já tinha planejado assim. Tem gente que vive assim. Não, no final da vida, seja o que Deus quiser, o milagre que tiver que acontecer vai acontecer. Então o cara vive de uma maneira desregrada, de qualquer jeito, egoísta. E ele acha que na vida, no futuro, vai acontecer como Deus planejou, então está tudo resolvido. E olha, veja, nesse texto que eu estou compartilhando com vocês, Deus não tinha preparado no passado de Abraão, Deus não tinha preparado para ele a caverna que a Sara seria enterrada. Não. O que foi essa caverna? Foi o fruto do testemunho e da postura de Abraão que fez com que aquele povo estrangeiro o reconhecesse como um príncipe de Deus. Entende? Ele construiu isso ao longo da vida. Às vezes eu fico observando que tem muita gente brincando com o destino, né? E achando o seguinte: no final vai dar tudo certo. Fique tranquilo, no final vai dar tudo certo. Irmãos, o nosso futuro está sendo construído agora. O seu futuro está sendo construído hoje. E se você quer experimentar milagres amanhã, você precisa começar a agir hoje, a ter atitudes hoje. E aí, então, quando você precisar de alguém, você não vai ficar sozinho não, como aconteceu com Abraão. O lá na frente é fruto do hoje. O lá na frente, o futuro é fruto do agora. Abraão, ele foi digno, ele foi correto. E ele colheu no futuro, ele não ficou só. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, por isso que a Bíblia diz, Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem. Será que você pode repetir isso aí na sua casa? Cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Não se canse de fazer o bem, porque você vai colher com o bem que você tem feito. Porque a Bíblia diz em Provérbios 28, seja fiel a Deus, você vai ser acumulado de bênção. O problema é que muitas vezes nós achamos que na última hora Deus vai resolver tudo. Nós pensamos que Deus está ao nosso serviço, está à nossa disposição assim, né? Muitos vivem a vida sendo irresponsáveis e no final da vida desejam que Deus resolva tudo. Esse é um conceito equivocado, gente. Eu me lembro daquele filme O Todo-Poderoso, né? O homem, Jim Carrey. Quando vocês assistiram esse filme, já é um pouquinho antiguinho aí, mas é interessante este filme, porque Jim Carrey era um homem que reclamava de tudo e ele vivia de bronca com Deus. Até que um dia Deus resolve dar a ele todos os poderes. Então ele começa a receber muitos pedidos de oração para milagres de toda parte da terra. E aí ele começa a ficar louco, com tanta gente pedindo e tantos pedidos chegando. Então ele começa a colocar no computador todos os pedidos, e como ele não conseguia responder para todo mundo, ele seleciona todos os e-mails e ele responde yes para todo mundo. Ou seja, todo mundo iria conseguir aquilo que estava pedindo. Todos nós pedindo coisas para Deus. Uma pessoa pede para não chover porque ele vai dar uma festa no final de semana. Mas a outra pessoa pede para chover por causa da horta que ela tem. Você imagina que loucura? Você imagina só? Numa final de um campeonato, Corinthians e Palmeiras. Você imagina, os corintianos orando para Deus para que o Corinthians ganhe o título, os palmeirenses orando para que ganhe o título. Como é que seria isso? Imagina a loucura que seria, as implicações de tudo isso, gente. Mas o que eu tenho aprendido? Que ao invés de nós ficarmos pedindo para Deus um milagre, nós devemos pedir o contrário. Nós devemos pedir para que nós sejamos o milagre. Senhor, faz de mim um milagre. Para que quando os outros estiverem passando por problemas, dificuldades, necessidades, nós possamos ser o milagre na vida do outro. Quando Abraão estava passando por necessidades, por uma grande crise, uma grande perda, Efrom, em outras palavras, disse para ele: Abraão,
Eu quero ser o seu milagre, você não precisa pagar aqui nada. Porque eu vou ser o seu milagre. E olha, meus irmãos, se cada um de nós for um milagre, se cada um de nós for um milagre, Deus poderá dar um yes para todos os nossos pedidos de oração. Por quê? Porque ninguém mais estará só, ninguém mais estará abandonado, isolado. Todos nós estaremos juntos, todos nós teremos ajuda, suporte, consolo, abrigo, e o nome do Senhor será glorificado. Há uma terceira lição para a gente aprender nessa manhã. Diante das perdas da vida. Não permita que nenhuma dor comprometa a sua dignidade. Vou repetir. Não permita que nenhuma dor comprometa a sua dignidade. A postura de Abraão foi admirável, gente. Por quê? Efrão queria dar a caverna, né? Uma caverna de Macpela, para Abraão enterrar a mulher dele. Mas Abraão, numa postura digna, cumpriu, com honra, ele decide pagar o valor daquela caverna. Efrão disse: Abraão, escolhe o espaço que eu te dou. E Abraão perguntou: mas qual é o valor? Não, pode escolher o espaço. E ele escolheu, mas ele fez questão de pagar. Então, o que nós podemos entender? Que por maior que seja a nossa dor, nós não podemos permitir que ela comprometa a nossa dignidade. Estou dizendo isso por quê? Porque muitos, no momento da maior dor, da perda, da dificuldade, eles têm uma tendência em jogar fora a sua dignidade. Alguns, por exemplo, quando perdem um emprego, eles se revoltam contra Deus e jogam fora o relacionamento com Deus. Outros, quando enfrentam problemas dentro da igreja, acabam saindo da igreja decepcionados com a igreja e logo eles abandonam os irmãos, abandonam a igreja e pior, abandonam o Senhor. Outros, quando têm uma grande decepção na vida, uma traição, se embriagam, perdem a cabeça, tomam decisões precipitadas, se vingam, abandonam a sua dignidade. Outros, quando perdem um parente, um familiar, mesma coisa, se revoltam contra Deus, abandonam Deus. Sabe, gente, a Bíblia fala sobre Jó. Jó foi um homem marcado por perdas. Ele estava cheio de feridas. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu suas riquezas, seu gado, perdeu os filhos. Ele perdeu tudo. A sua mulher o incitava a blasfemar contra Deus. Ela dizia: amaldiçoa Deus e morre, Jó. Se mata, amaldiçoa o teu Deus. Mas a Bíblia diz que Jó não blasfemou contra o Senhor. E sabe o que ele diz? Lá em Jó, no capítulo 1, versículo 21, ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, no versículo 22, que em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que exemplo, gente. Que exemplo. E você tem abandonado a sua dignidade diante de uma perda? Você tem chutado o balde diante de alguma dificuldade que você está enfrentando? Olha, eu quero concluir esse tempo dizendo que toda a nossa dor, toda a sua dor, a dor dessa perda que você teve, será usada por Deus para se transformar num futuro de paz na sua vida. Creia nisso. Romanos 8, 17 e 18. Romanos 8, 17 e 18, que diz o apóstolo Paulo: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vou repetir esse final. Paulo dizendo: porque para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ah, meus irmãos, Deus tem um futuro de paz para você. Deus tem um futuro de paz.
como eu ainda citei ontem à noite numa live da nossa igreja, lembrando do Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor é o sol da justiça e Ele vai se levantar na sua vida, Ele vai brilhar na sua vida. Eu tenho plena convicção disso. E a vitória vai chegar, tenho certeza disso. Deus tem reservado a mim e a você a coroa da vida. Deus tem reservado a coroa da vida para aqueles que o amam. Amém, meus amigos? Que seja assim. Esse é o tema que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã. Qual tem sido a tua reação diante de uma perda? Qual tem sido o teu sentimento diante de uma perda que você teve? De tristeza, de raiva, de ódio, de desespero? Você está murmurando, você está questionando, você está frustrado? Qual tem sido? Eu quero orar por você nesta manhã. Pai, em nome de Jesus eu oro pelos meus amigos, pedindo teu consolo para aqueles que estão vivendo um tempo de perdas e estão chorando. Muitos estão chorando nas madrugadas. Choram pela manhã, como mesmo o salmista falou, choram de manhã, à tarde e à noite. Mas o Senhor ouve a oração. Eu tenho a plena convicção de que este choro não é em vão. O Senhor está olhando para cada coração, para cada pessoa. E a tua palavra diz que são bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Eu creio e tenho a plena convicção de que não faltará o consolo da tua parte na vida desses meus amigos. Que eles aprendam a cada dia a lidar com as perdas da vida. Que o Senhor capacite cada um dos meus irmãos. Que essa dor seja trabalhada no coração deles. Essa dor seja trabalhada no coração destes meus irmãos a cada dia, para que eles se tornem pessoas melhores. Abençoe, Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa cada um que está aqui nesta manhã. Eu rogo a tua paz, a tua bênção, a tua graça sobre cada um deles. Sei que os teus pensamentos sobre eles são pensamentos bons, pensamentos de paz e não de mal, porque o Senhor tem um futuro bom e uma esperança. Que seja assim para o louvor da tua glória. Amém, amém e amém. Amém, amigos. É isso, queridos. Então, um beijão para vocês. Tenham um excelente dia, todos vocês. E à noite estaremos juntos. À noite estaremos juntos na live musical. Beijão. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, queridos. Até mais.